Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de mitologia e eu vou falar de 3 personagens que estão presos eternamente no inferno. São eles Ixion, Sísifo e Tântalo. Esses 3 personagens, eles estão condenados a ficar eternamente no inferno. E por que isso é uma novidade? Porque dentro da mitologia grega, o inferno não é um lugar onde você fica, ele é um lugar por onde você passa. Ninguém fica no inferno eternamente, a não ser poucos personagens como esses 3. Em geral, ali, essa parte ali do Tártaro, do Hades, dos Campos Elíseos, enfim, são vistos como provas de purificação, né, que a pessoa vai ter que passar, vai ter que descer aos infernos, descobrir uma série de coisas, mas depois ela vai embora. Só que esses 3 não, esses 3 foram obrigados a ficar lá. E por que aconteceu isso com eles? A gente vai dar uma olhada. E o mais importante é o símbolo que está associado ao que acontece com eles no inferno, né? Porque eles são condenados a um tipo de sofrimento. E esse sofrimento aqui tem um símbolo assim muito bacana que eu vou querer destacar com vocês, tá bom? Vamos lá então conhecer a história dos 3? Vou começar aqui com o Ixion e vou terminar com o Tântalo, porque o Tântalo eu acho que ele fala muito do homem moderno, das angústias que o homem moderno tem. E isso é muito legal porque vai mostrando como a mitologia ela fala para todas as épocas, ela fala para o homem de qualquer tradição, de qualquer idade, de qualquer língua, né? Ela fala da natureza humana. Então vamos lá, vamos começar pelo Ixion, né? O que Ixion faz? Ixion, ele é o primeiro ser a matar um parente, né? E as pessoas ficam horrorizadas. Ele incinera o próprio sogro. E o sogro, ele promete para o sogro que vai dar os cavalos, né? Caso ele case com a filha dele, que ele vai dar os seus cavalos. E quando chega na hora de cumprir com a promessa, Ixion não cumpre. E o sogro fica assim injuriado e fala não, ele chama todo mundo, fala, ele prometeu, ele tem que cumprir e pega os cavalos para ele. E Ixion fica lá tramando uma forma de se vingar do sogro. E ele faz isso justamente incinerando ele, né? Ele é muito trapaceiro, digamos assim, né? Engana o sogro, ele entra lá num quarto, achando que é um quarto normal, e ele incinera. Quando ele se arrepende do que ele fez, por causa dos gritos que ele escuta, já é tarde demais. Quando ele abre a porta, ele já não consegue mais salvar. Tem só ali um corpo carbonizado. E ele é o primeiro homem que se conhece, que se deixou levar pela híbris, se deixou levar pelo orgulho, se deixou levar por essa vaidade, né, de achar que ele tinha o direito de fazer isso com alguém. A Grécia tem a ideia da híbris. A híbris que levou Ixion a fazer isso, ela é uma espécie de orgulho que tira a pessoa do centro, que te leva a pessoa a fazer coisas assim que ela não deveria fazer. E normalmente, depois de um ataque dessa híbris, a pessoa tem que passar por um rito de purificação. Só que ninguém sabe como purificar um crime tão grave. Então ele começa a andar assim, né, pela Grécia e tal, procurando alguém que o purifique, mas ninguém se arrisca, porque o que ele fez foi terrível demais, né? Lembrando aqui que dentro do mito todas as coisas fazem parte, todos os personagens fazem parte de nós mesmos, né? Então quando ele queima ali o sogro, é como se ele estivesse traindo o pai da sua cara metade, né? Do seu complemento, é como se ele estivesse negando esse complemento do feminino, porque ele matou justamente o pai dessa parte que o complementaria. Então ele fica vagando, incompleto pelo mundo, numa tristeza sem fim, até que Zeus olha e fala, não, o Ixion já sofreu o suficiente, não é possível que esse homem não aprenda. Vou restituir aí a alegria, a sanidade dele e vou trazer ele para jantar aqui no Olimpo, né? Vou fazer um jantarzinho aqui e tal. E ele chama o Ixion para jantar, né, no Olimpo. Só que aí o Ixion já é o mesmo, né? Ele está ali na sua
ali no seu comum, já recuperou a sanidade, voltou a ser a mesma pessoa, só que ele continuou orgulhoso. Ele continua assim, se achando o máximo. Aí sabe o que ele faz? Olha a cara de pau do cidadão. Ele vai dar em cima de Hera. Além de ser uma deusa, esposa de Zeus. Quando ele chega lá no Olimpo, dá em cima dela. Aí eles ficam olhando assim, o que esse menino acha que é? Né? Se metendo aí com os deuses. Aí Zeus acha tudo muito engraçado, do tipo, Hera ficou ofendidíssima, né? E ele acha tudo muito engraçado, do tipo, esse rapazote tá achando que pode seduzir uma deusa, né? E aí ele acaba então jogando ele no inferno. Ele fala, não, esse menino não tem solução não, vamos tocá-lo no inferno. E lá no inferno ele vai ser condenado a ficar rodando, né, é uma espécie de uma roda, onde ele fica preso assim em cima, e essa roda vai girando constantemente, e embaixo dela tem fogo. Então é como se ele fosse ser assado, né? Tipo um frango assado ali por toda a eternidade. E o que é interessante desse fogo, né, que vai queimar Ixion? É que o fogo é a purificação que ele estava precisando, só que só os deuses podem dar essa purificação para ele. Então, quando ele fala, ele fica eternamente sendo queimado, esse fogo vai tentar queimar, ele vai ficar lá, até que ele consiga queimar o orgulho e a vaidade. E o fogo, ele faz isso, ele é um elemento que transmuta, né? Ele muda as coisas. Quando uma coisa queima, ela deixa de ser, né? Então, um papel que queima deixa de ser papel. Então, se você consegue queimar o orgulho, ele deixa de ser, né? Ele vira cinzas. Só que é muito orgulho, então ele está lá até hoje, certo? Sendo purificado e sendo assado. Então, quando a gente está sendo purificado, a gente sente também que isso não acaba nunca, né? Que a gente sofre eternamente. Essa é a história de Ixion, que está sendo purificado lá pelo fogo, lá nos infernos até hoje. O outro personagem que a gente tem é Sísifo. Sísifo é considerado um homem muito astuto, assim, tipo um Ulisses, né? Muito inteligente e tal, era considerado o cara mais astuto aí entre todos os mortais. E chegou um dia que chegou a hora dele morrer, né? Por mais astuto que ele fosse, chega uma hora que todo mundo morre. Aí Tântalo, o deus da morte, é enviado, né, para buscar Sísifo e levar para a região da morte. Só que ele, né, astuto como era, consegue enganar a morte. Ele fala assim, nossa Tântalo, como você tá bacana aí, bonito, trouxe um presente para você, olha só esse colar que eu fiz. E ele coloca o colar, né? Tântalo, que legal, né? Eu sou a morte, ninguém nunca me deu um presente. Ele fica lá comovido. Aí ele coloca o colar, e quando ele coloca o colar, vira uma coleira, na verdade. E ele começa a levar a morte da coleira. Ele supera a morte, ele vence a morte. Só que tem um problema. Quando ele prende Tântalo, as pessoas param de morrer. Aí Ares, o deus da guerra, né, e Hades, o deus dos infernos, eles ficam falando assim, cadê a galera? Aí eles falam assim, olha, eu tô matando, mas a galera não desce pro Hades porque elas não morrem. Aí Hades fala, mas as pessoas têm que estar lá, tipo assim, tipo hotel, né, a ocupação tá baixa ali no inferno, isso daqui tá desequilibrando. E Ares fala, realmente tá desequilibrando, porque eu vou para a guerra do mato, mas as pessoas não morrem. Cadê Tântalo? Vamos lá reclamar com ele. E quando eles chegam em Tântalo, eles veem que Tântalo foi aprisionado por Sísifo. E aí eles falam, não pode, né? Solta, e acabam soltando Tântalo. Essa parte ela é interessante, principalmente porque ele fala da necessidade da morte, né? Não é só uma questão de que Sísifo não quer morrer. O mito mostra a necessidade da renovação. Então você precisa que as formas morram e se renovem. Então você não pode ter, no mundo material, nada vive para sempre. As coisas precisam morrer para poder se purificar e voltar em novas formas. Se você prende Tântalo, como é que fica? Ninguém morre, não vai caber todo mundo no mundo. Né? Não vai caber todo mundo no mundo, mas é isso mesmo. Não vai caber todo mundo.
Então, as pessoas precisam morrer, né? Então, ele fala desse equilíbrio do cosmos que a morte é responsável. Já é uma forma diferente, né, de ver a morte, ver essa destruição, a princípio dolorosa, como algo necessário para a harmonia do universo. Aí, então, eles soltam Tântalo, né, e aí as coisas vão voltando ali para o seu lugar normal. Aí chega uma hora que vão tentar matar o Tântalo de novo. O Sísifo, né, fala: Sísifo, olha só, tá na hora de você morrer, bora lá, o Tântalo volta. Só que ele não cai mais, né, na história do colar. Só que Sísifo combina com a esposa, ele fala assim: olha, dessa vez o colar não vai funcionar, então vamos fazer o seguinte, eu vou morrer e você não faça os ritos funerários. A esposa falou: mas o que vão pensar de mim? Eles não vão pensar nada, né? Não vão fazer os ritos funerários. Ela obedece, né? Sísifo vai para o Hades e tal. E aí ele vira para Hades e fala assim: Hades, olha só que absurdo, eu morri aqui e a minha esposa não fez os ritos funerários. Eu não posso ficar aqui, é necessário que ela faça. Deixa eu voltar lá e exigir dela que ela cumpra com sua função de esposa. Isso daqui é importante, inclusive a gente tem, né, tragédias maravilhosas falando justamente, né, da importância do rito funerário dentro da tradição grega. Era muito, muito importante. Tanto que no mito, Hades fala: não, realmente é um absurdo, vá lá reclamar com sua esposa. E quando ele chega lá, ele foge, né? Ele abandona a esposa, abandona todo mundo e foge da morte pela segunda vez. Aí os deuses olham para a cara do outro e falam assim: quer saber? Vamos deixar ele aí porque ele vai morrer mesmo. Nada dura para sempre. Mesmo que não seja nesse momento, né? Em algum momento a vida dele vai se acabar. E assim acontece. Sísifo morre de velhice. E quando ele morre de velhice, que ele chega, né, no inferno, ele é condenado a um trabalho sem sentido. Sísifo está até hoje, gente, no inferno, fazendo sabe o quê? Ele pega uma grande bola, né, uma grande pedra de mármore, sobe com ela, vai indo, até o topo de uma montanha. Aí quando ele chega na montanha, que ele deixou a pedra, sabe o que acontece? Existe uma força irresistível que traz essa pedra para baixo de novo. E Sísifo precisa pegar essa pedra, levar de novo. Quando ele chega lá em cima, ela cai outra vez. E ele não tem opção. Ele é obrigado, ele não pode escolher mais, né, de enganar. Ele tem que levar essa pedra constantemente até lá em cima. E toda vez que ele chega lá, ela cai. E isso é um suplício, isso é um verdadeiro inferno. Por vários motivos. Olha a imagem, um trabalho que nunca termina, que não tem fim, né? E principalmente um trabalho sem sentido. Não tem sentido nenhum, porque ele sabe que ele vai botar a pedra lá e a pedra vai cair. Então qual que é o grande sofrimento de Sísifo? Passar a eternidade fazendo algo que não vai dar em nada. Gente, e quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente fica fazendo trabalhos inúteis, a gente fica gastando tempo com umas coisas que não vai dar em nada. Aí, coisas com muito esforço, que a gente faz, põe energia, põe esperança, expectativa e tal, e não vai dar em nada. É uma pedrinha que quando você chega lá em cima, ela cai, né? Então Sísifo está lá até hoje no inferno e diz que ele vai passar o resto da vida. Por quê? Porque você não pode enganar a morte. O resto da vida não, né? Que já acabou, o resto da eternidade, né? Vai passar a eternidade toda lá, subindo essa pedra, essa pedrinha caindo. Porque você não pode enganar a morte. E por que a gente não pode enganar a morte? Porque o homem, ele não pode alterar as leis do universo. Ele tem que aprender a lidar, né? A aceitar de forma ativa, aprender a lidar com as leis do universo e não tentar enganar as leis. Se ele faz isso, ele é condenado a ter uma vida sem sentido, a ter um trabalho que nunca acaba e que não serve para nada. Ah, meu Deus, é um inferno mesmo, né, gente? Eu escolhi a dedo aqui. Vamos lá para o terceiro, que é um dos que eu gosto mais, assim, que eu acho que a gente se identifica muito, que é Tântalo, né? Tântalo, ele quer testar a onisciência dos deuses.
Olha só, você vê que os três se acham o máximo, né, gente? Então, no geral, vamos tentar ser um pouco mais humilde para a gente não ficar condenado no inferno, né? Ele quer testar, ele não acredita na onisciência dos deuses, ele quer testar. E para isso, ele vai lá no Olimpo e ele rouba o manjar dos deuses e substitui. E aí, para ver se eles sabem qual é a diferença, digamos assim, né? E os deuses olham e falam assim, pô, mas quem que esse menino tá achando que é, né? Pegam ele e jogam ele no inferno, num lugar muito, muito peculiar. Tântalo, ele tá num lugar cheio de água, que tem água até aqui, né? Até o queixo. E ele tá amarrado aí na frente de uma árvore. Ele tem que ficar sempre no mesmo lugar. E essa árvore, ela dá muitos frutos, frutos belos, né, assim, gostosos e tal. Então veja a situação, ele está lá parado, né, estancado num lugar, cheio de água e cheio de comida. Aí você fala, Renato, mas isso tá fácil. É abundante, tem muita comida, tem muita água, tem tudo em abundância, né? Só que da primeira vez que Tântalo vai beber a água, que ele abaixa a cabeça, né, para tentar beber a água, o que acontece com a água? Ela desce. E ele não consegue beber água. Eita. Ou seja, ele está repleto de água em volta, mas ele está sempre com sede. Aí também tem a árvore, né, cheia de frutos. O que acontece com essa árvore? Toda vez que ele estica a mão para pegar um fruto, a árvore, ó, ela recolhe. E ele não pode sair do lugar, né? Então ele não consegue alcançar o fruto. Ele está perante uma árvore cheia de frutos, abundante, mas ele está sempre com fome, eternamente com fome. Gente, fala a verdade, que coisa terrível você ter toda a água do mundo, toda a comida do mundo e estar eternamente sedento e eternamente faminto. E quando eu falo que eu me identifico, que eu acho que esse mito fala muito para o homem moderno, é porque é muito como a gente se sente, a gente tem tudo em abundância e ao mesmo tempo tudo falta. A gente tem excesso de informação, de oportunidade, de tecnologia, de tratamentos, a gente tem tudo em excesso. A gente é a sociedade do excesso. Mas, ao mesmo tempo, o homem está sedento, está faminto. Ele não se sente completo, ele não se sente realizado. Então, ele olha em volta e fala assim, eu tenho tudo. Já viu? É muito comum, gente. A pessoa tem tudo que você acha que uma pessoa precisa para ser feliz. Ela tem lá os bens, a família, as viagens, o emprego, o status, ela tem tudo, tudo é abundante para ela, mas lá dentro ela tem fome, ela tem sede. E isso é muito terrível, porque é o inferno, é o inferno. No caso de Tântalo, né, como ele desconfiou dos deuses, ele está lá no inferno e ele não tem condições de sair, mas nós podemos, né? A gente pode descobrir o que preenche a gente por dentro, e não é o excesso de coisas, vai ser justamente confiar nos deuses, que foi o que Tântalo não fez. Então procurar essas coisas elevadas, e procurar se sentir pleno com as coisas que existem dentro da gente, o melhor de nós, né? Para que a gente não duvide do metafísico, das leis da natureza, da vida, né, do mundo, pelo contrário, que a gente confie nelas, para que a gente não seja condenado a ter uma vida vazia, percebe? Se você desconfia, os deuses aqui representando a vida como um todo, né? E todas as suas leis e harmonias. Se eu não confio nela, qual é o meu destino? Ficar sedento. Agora, se eu confio nela, se eu confio na vida, nas leis, em tudo isso que os deuses representam, eu não corro o risco de ficar sedento e faminto, eu vou ser pleno e realizado. Ok? Então esses são os 3 personagens que eu queria trazer aqui para vocês conhecerem hoje, e essas mensagens, né, de o que nos causa sofrimento e o que nos deixa, né, no inferno eternamente, para que a gente evite isso na nossa vida. Então é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.